Boa noite, Érica. Boa noite, professor. Esperar um pouquinho, Érica, o pessoal entrar. São 18 horas e agora no meu aqui, 18h48. Eu atrasei uns 2 minutos. Beleza, professor. 2 minutos é perdoado, né? Deixa eu abrir aqui. Boa noite, Adriana. Engraçado, o Vitor entrou e não deve ter... Vou mandar uma mensagem para o Vitor aqui. Deu uma mensagem aqui no meu celular que ele entrou. Vou mandar uma mensagem para ele aqui, tá, gente? O Daniel tá entrando, peraí. Vitor, boa noite. Recebeu uma mensagem aqui no celular que você está tentando entrar. Você está tendo algum problema aí? Boa noite, Alexandre. Boa noite, pessoal. Oi, Daniel, boa noite. Você sabia que chega no meu celular aqui uma mensagem quando vocês estão tentando entrar? No meu celular também chega. Chega também. Chega. Eu vi que o Vitor tentou entrar. Tem uns que chegam, não sei por quê, não são todos. Costuma, o do Daniel chegou, o da Érica já chegou. O seu ainda não, Daniel. Eu não sei se tem algum cadastro, alguma coisa, não sei. Não sei explicar. O Leandro chega. O que eu já vi até hoje aqui foi o da Érica, do Vitor e do Leandro, que eu vejo mais. Avisa que está tentando entrar. Igual, por exemplo, tá aqui que o Vitor tentou entrar, mas não, você vê que não entrou. Então, ou ele desistiu, ou deu algum problema. Agora eu mandei uma mensagem para ele, vamos ver se ele vai ver lá. O Leandro tá doente, né? Vocês estão sabendo. Parece que pegou corona. Ele tá preocupado de ser, mas às vezes não é não. Tô preocupado. Ele falou comigo também que tá preocupado. Mas às vezes é só uma gripe, mas é porque hoje a gente fica com medo, né? Qualquer gripe a gente assusta, né? Tomara que não seja, Deus me livre. E ele conversando comigo hoje pelo áudio, ele estava bem, bem gripado mesmo. Ele estava pela voz, né? Mas às vezes é só uma gripe, mas eu tenho para mim, cara, se eu tiver, por exemplo, mesmo que se eu tivesse, Deus livre e guarda, mas se eu tiver o coronavírus, mesmo que eu for assintomático, eu for fazer o exame e o médico falar que eu vou estar, acho que eu vou sentir tudo. Eu conheço, a minha cabeça é bem ruim para doença. Entendeu? Se eu não ficar Entendi. sabendo, de repente eu curo, sabe, Daniel? Mas se eu ficar sabendo, acho que eu vou morrer. Só de ficar sabendo que eu vou ter o negócio. Eu fico ruim também quando eu grito, tá? Só Deus. É... Ai, ai.
Aqui, vamos lá, né, gente? Já tem aí os 3 alunos. Fernanda também não sei. Fernanda andou sumida, não veio na aula segunda-feira. Fernanda não é de faltar. Vocês sabem alguma notícia? Se está tudo bem com ela? Às vezes está cansada também, né, gente? No final do ano fica todo mundo cansado. Aqui, vou falar então do fluxo de caixa livre, de novo. Isso aqui é um complemento do EBITDA. Bom, que a gente chama em inglês o free cash flow, que em português é o fluxo de caixa livre. Vamos lá, também conhecido como fluxo de caixa do acionista. Por que é do acionista? Porque, na verdade, isso aqui, embora a gente chama de caixa, né? E em português é fluxo de caixa livre, é o dinheiro que sobra, ou seja, agora o Vitor mandou uma mensagem aqui, peraí. Ei, Alexandre, boa noite. Eu tentei entrar, cara, só que a internet que tá como sempre, né? Eu liguei os dados do móvel, eu consegui entrar, mas a internet também já tá. Os meus dados do móvel já tá acabando, já deu tempo sem internet. Ele tá com um problema na internet. Então, gente, o fluxo de caixa livre, ele na verdade, só para vocês assim já captarem, né? Ele é o resultado da empresa, mas não é o resultado do lucro do contador, não. É o EBITDA, tá bom? É o EBITDA. Depois que você faz o ajuste, que aí você tem o caixa real da empresa, né? O resultado real, vamos dizer assim, não que o lucro não seja real, eu já expliquei para vocês, né? Que o lucro ele tem muitas coisas ali que são meramente contábeis, mais por precaução, né? Mas o lucro não quer dizer que o lucro não vai realizar. Igual, por exemplo, a gente tem que entender isso, tá? A gente tem que entender isso de verdade. Não é que o lucro não vai acontecer, igual, né, nós temos aqui a nossa contadora aí. Quando você vai assim, o Daniel trabalha para a minha empresa. Aí, depois de um certo tempo, eu demito o Daniel entra na Justiça do Trabalho, o meu advogado fala assim, Alexandre, provisiona um valor aí para pagar para o Daniel, porque ele tem 90% de chance de ganhar a causa. O meu advogado sabe disso. Ele já vai me alertar. Lógico que ele vai fazer todas as defesas da minha empresa, mas ele sabe, né? Porque o Daniel está mais... ele sabe o motivo da reclamação. Aí a Fernanda chegando. Aí aí a Érica, como contador, faz a provisão, ela vai reduzir o lucro, né? Conforme eu falei no EBITDA. Ela reduz meu lucro porque ela vai criar uma despesa, né? Despesa com indenizações trabalhistas, vai criar a provisão. Boa noite, Fernanda. Vai criar a provisão e vai reduzir meu lucro. O que a gente faz no EBITDA? A gente volta com isso. Mas por quê? Porque eu ainda não paguei o Daniel. Eu provisionei e não paguei o Daniel. Aí eu volto com ele para o lucro. Mas, enfim, aí eu posso falar que aquele lucro que a Érica apurou como contadora está errado? De forma alguma. Ela já está prevendo uma saída futura do dinheiro. Porque o lucro, conforme eu já expliquei, ele é um indicador de fluxo futuro de caixa. O lucro, então, ele tem a sua importância. Quando eu pego um lucro, eu tenho que pensar que é um sinalizador, é um indicador. Mas não é um indicador do momento, é um indicador do futuro. O EBITDA não, o EBITDA é um indicador do presente. É só isso. Se você entender isso, eu já fico satisfeito. O lucro ele tem a sua importância, mas o lucro ele é uma projeção do que vai acontecer no futuro. E, de fato, vai acontecer aquilo ali. Porque tudo bem que eu vou adicionar a indenização do Daniel aqui no lucro. Por quê? Porque eu ainda não paguei Daniel. Mas eu vou pagar. Provavelmente. Se o cara falou que tem 90% de chance, porque ele sabe. E acaba acontecendo mesmo. Aí, quer dizer, a Érica já diminuiu o meu lucro, por quê? Por causa do princípio da prudência, ela já lançou aquilo como provisão e aí reduziu meu lucro. Aí a gente volta. Bom, aí o fluxo de caixa livre, ele não lida com o futuro, ele lida com o presente também. Então, ele lida com o EBITDA e não com o lucro. Tá? Ele quer saber o dinheiro que tem hoje e não o dinheiro que vai ter no futuro. Entendam pelo menos isso, gente. Eu vou ficar muito feliz. O lucro, então, é um indicador futuro. O EBITDA é um indicador do presente. Bom, aí uma vez que eu apurei o EBITDA, eu vou falar assim, bom, o EBITDA é o dinheiro de quem? Assim como o lucro, né? É o dinheiro do acionista.
Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para o acionista como que ele vai trabalhar esse dinheiro. Então, o fluxo de caixa livre é isso. Então, vamos lá. Ele indica, olha só, o valor disponível aos investidores. Quem são os investidores? As pessoas que, né, se for numa limitada, são os cotistas da empresa. Se for numa SA, são as pessoas que são acionistas da empresa, aquela pessoa que coloca dinheiro na empresa. Mas aí, olha só, quando eu apuro o EBITDA, eu vou falar assim, vamos imaginar que eu tenho aqui na minha empresa, eu sou o administrador, e eu tenho o Daniel, a Adriana, a Érica e a Fernanda como donos da empresa. Vocês me contrataram porque vocês queriam implementar uma administração profissional. Né? Vamos imaginar, ao invés de colocar a Érica como administradora ou o Daniel, vocês falaram assim, não, nós 4 vamos ser os capitalistas da empresa. Nós vamos investir na empresa e vamos deixar o Alexandre administrar para a gente. E eu tenho que prestar conta para vocês. Então, eu vou falar, olha, a empresa gerou de caixa operacional, que é o EBITDA, a gente sabe que ele é o caixa operacional, só lida com as atividades operacionais, né? E vou chegar para vocês, olha, deu, sei lá, 10 milhões de reais aqui de EBITDA. Tá, esses 10 milhões, teoricamente, é de vocês. Eu pegaria os 10 e ia dividir para os 4 aí. Mas as coisas não são assim. Por quê? Não são desse jeito. Bem, gente, eu tenho que reservar parte desse dinheiro, tá? Eu não posso te entregar 10 milhões, tá, Érica? Tá, Adriana? Tá, Daniel? Tá, Fernanda? Não vou te entregar 10 milhões para vocês, não. Por quê? Bom, primeiro ponto. A empresa, ela tem que se perpetuar. Você não abre uma empresa para ela falir daqui 1 ano, daqui 2 anos. Então, você tem que reforçar a empresa, né? Você tem que manter reservas dentro da empresa. Para quê? Para garantir a manutenção e o crescimento da empresa, né? Então, aí você abre uma mão, parte do dinheiro, é igual quando a gente faz com as nossas finanças, né? Quando a gente ganha um pouquinho mais, embora hoje em dia está muito difícil sobrar dinheiro, eu sei, mas quando sobra, igual, vem 13º, vem férias, o que a gente faz? A gente guarda esse dinheiro, né? Por quê? Sei lá, talvez por um investimento no futuro, ou por uma reserva de precaução também. Então, a gente acaba guardando. É a mesma coisa. Então, eu vou falar com vocês assim, ó, vocês 4, olha, eu vou guardar parte desses recursos para manutenção e para o crescimento da empresa. Então, como é que eu faço esse cálculo? É da minha cabeça? Então, vamos lá. Os cálculos podem ser feitos com bases extraídas nas demonstrações financeiras, né? Com o advento da EBITDA, as empresas passaram a calcular a partir do EBITDA. Então, assim, porque antigamente, isso aqui, o cálculo era feito a partir do lucro líquido. Aí, o EBITDA, eu já expliquei para vocês, ele é relativamente novo, ele não é um indicador. Se você pegar livro de finanças, igual eu tenho livro de finanças aqui antigo, não se fala de EBITDA, é só nos novos lançamentos. O EBITDA ele começou mais ou menos a partir do ano de 98, 99, que começou a se falar de EBITDA. Normalmente, de onde que sai isso, né, gente? Quem inventa isso, vamos dizer assim, se eu posso usar. Esses indicadores, eles surgem de universidades que fazem pesquisas, entendeu? Então, é através de mentes brilhantes da nossa área, coisa que eu tinha vontade de fazer, eu queria trabalhar com pesquisa. Mas, normalmente, isso acontece muito de onde? Harvard, MIT, Oxford, né? Assim como eles estão aí cuidando das vacinas, eles cuidam de tudo, né? País desenvolvido, né? Então, esse EBITDA não nasceu no Brasil, isso veio dos Estados Unidos, americano. Nós temos aqui no Brasil, não sei se você sabe, só para a nível agora de cultura, tá? Eu vou voltar para a matéria, vou me concentrar, porque às vezes eu sei que eu dou umas viajadas, alguns alunos já me chamaram a atenção quanto a isso. Mas no Brasil também nós temos um indicador de solvência do Kennedy, entendeu? Então, são poucas coisas que são criadas no Brasil. E o Stephen Kennedy, não sei se vocês já ouviram falar, é um cara que eu admiro muito, é um brasileiro. Ele criou um índice de solvência. Eu tenho ele num livro de administração financeira e já estudei esse índice de solvência. Ele trabalhou muito tempo na revista Exame, é ele que era o editor da revista Exame as 500 maiores e melhores empresas do Brasil. Ele trabalhava com aqueles indicadores, aqueles que vocês já conhecem, liquidez corrente, seco, imediato, capital de giro, salto, aqueles todos, rentabilidade, mas ele criou também um
indicador de solvência. Não está no engraçado, a gente às vezes não valoriza muito os nossos pesquisadores brasileiros, não está em nenhum livro aliás, não está na nossa grade, né? Que é o indicador de solvência do Stephen Kennedy, se chama assim, Indicadores de Solvência do Kennedy, que é o sobrenome dele. Ele é um administrador, tem livros publicados, livros de administração maravilhosos, mas você vê que não é conhecido, não é muito conhecido do público acadêmico, né? Ele é muito conhecido, óbvio. Ele foi editor da revista Exame e da revista Veja. Hoje ele trabalha muito com social, tá? Ele tem uma ONG. Então, assim, isso é legal, né? A gente ter um brasileiro, né, que criou indicadores. Porque a maioria de tudo que a gente estuda, é criado em grandes universidades, né? Pesquisas. As nossas faculdades, as nossas universidades, realmente, o Brasil, de modo geral, investe muito pouco em pesquisa. Muito pouco. E eu fico, assim, eu fico meio que incomodado com isso. Eu queria que a gente trabalhasse mais com pesquisa, se a gente pudesse, né? Embora o curso noturno é muito difícil, porque vocês não têm tempo de dedicação. Então, sobra muito para as federais. Mas, para falar a verdade, aqui é uma crítica, eu vejo pouca produção das federais, sinceramente, eu vejo. Não tem professor de tempo integral na federal para cuidar disso, mas, bom, já é um outro assunto. Então, com o advento do EBITDA, as empresas passaram a calcular a partir do EBITDA, tá bom? Porque antes era calculado a partir do lucro. Bom, vamos interpretar, então, fluxo de caixa livre. Está errado aqui está fluxo de caixa, Free Cash Flow. O FCF é porque está em inglês, mas eu costumo trabalhar com FCL, fluxo de caixa livre. Bom, a empresa precisa... Aí, olha só, vamos voltar à historinha que vocês 4 são sócios. Aí eu cheguei, olha, deu 10 milhões, mas a empresa precisa gerar caixa, gente, não é só para entregar para os sócios. É importante, é lógico que vocês querem esse lucro, que é resultado do capital que vocês investiram e do risco que vocês correram, porque todo negócio gera risco. Então, vocês colocaram dinheiro na empresa, é mais do que natural vocês agora querem usufruir desse dinheiro, né? Que é o resultado do trabalho de vocês, como capitalistas, né, do negócio. Então, vocês pagaram funcionário, pagaram impostos, pagaram fornecedores, né? Pagaram a mim, que sou o administrador. Então, mais do que justo agora você levar o dinheiro para casa. Mas aí eu tenho que convencer a vocês o seguinte, olha, nós temos que financiar o crescimento da empresa. A gente tem que remunerar o capital de terceiros, sim, que é vocês. Mas a gente também tem que financiar o crescimento da empresa. Porque se você pegar todos os recursos da empresa, para frente, ela vai ficar sempre dependendo de recursos de terceiros. Recursos terceiros não é sempre recomendável. Nós estudamos o GAF. Sabe lá se o nosso GAF está muito alto e já não é recomendável mais pegar capital de terceiros? Então, vamos pensar nisso, entendeu? Bom, o fluxo de caixa negativo, gente, significa que o resultado da empresa não foi suficiente para distribuir os dividendos, após utilizar o caixa para as operações de manutenção e crescimento. Então, agora, em outras palavras, eu gosto de ler aqui, mas gosto de explicar na prática. Eu chego para vocês, olha, a empresa deu 10 milhões, mas espera aí. Desses 10 milhões, eu vou precisar de 5 milhões porque a gente está sem capital de giro. Sobrou 5 milhões. Desses 5 milhões, 3 milhões eu vou financiar o crescimento da empresa. Sobraram 2 milhões. Desses 2 milhões, eu vou precisar para pagar juros da dívida. Sobrou nada. E ainda assim, ainda eu tenho que pagar impostos. Ficou negativo. Então, não vou distribuir nada. Então, em outras palavras, a empresa gerou 10 milhões, mas não foi o suficiente para distribuir o dinheiro para vocês. Entendeu? Então, não adianta vocês terem ficado alegre com os 10 milhões. Porque eu, separando partes para manutenção da empresa, infelizmente, ficou negativo. Entendeu? Por quê? Todo o resultado da empresa ele tem que atender 4 necessidades. Capital de giro, crescimento, que é investimento em ativo, serviço da dívida e impostos. E aí sim, o que sobrar é que eu distribuo. Então, a gente tem que atender essas 4 demandas. Gente, caixa negativo, nesse caso aqui, não quer dizer que a empresa vai quebrar, não. Veja bem.
Não quer dizer a empresa gerou 10 milhões. Eu acabei de falar isso. O EBITDA dela foi 10 milhões positivo. Na hora de fazer a distribuição, é que não sobrou dinheiro. Mas por que não vai quebrar? Porque isso aqui também é uma precaução, é apenas uma demonstração de que ela tinha que ter gerado mais. Entendeu? É só um indicativo para vocês, porque vocês podem também não concordar com isso, tá? Né? Eu posso falar, aí o Daniel chega, mas peraí, Alexandre, precisa de botar 5 milhões de capital de giro? Será que capital de giro a gente não pode gerar ele internamente nas operações da empresa? Pode, entendeu? Pode também. Então, nós aprendemos no início do ano como é que faz para gerar capital de giro internamente sem depender de recursos de terceiros. Fazer o estoque girar mais rápido, fazer o contas a receber girar mais rápido, reduzir o ciclo operacional da empresa. Nós aprendemos isso tudo no início do ano. Então, lógico que tem jeito, tá? Isso aqui é uma precaução. Ah, mas será que precisa de investir tantos milhões no crescimento da empresa? Não pode investir um pouco menos? Poder pode. Simplesmente vai investir menos. Vai depender da necessidade da empresa. Igual vocês estão chegando no 6º período. Quando vocês estiverem no 8º período, e vocês estiverem planejando o ano seguinte, teoricamente vai sobrar dinheiro para vocês. Vocês não vão ter mais a mensalidade para pagar, ou seja, seu investimento vai diminuir a partir do momento que vocês formarem, não vai? É a mesma coisa, pode também, a empresa de repente está num processo de crescimento que ela pode também falar assim, olha, o ano que vem nós vamos estabilizar, porque também é normal. Uma empresa, ela tem os momentos dela de investimento pesado e tem um momento de consolidar. Então, isso tudo é o mundo real que vai te dizer, gente, não sou eu, tá? É você estar no mundo real e entendendo o que está acontecendo com a sua empresa. Aí vai depender do que você pretende para o ano que vem. Qual que é o seu plano estratégico para o ano que vem? Você está entendendo? Qual que é o plano estratégico da empresa para o ano que vem? Então, se eu faço um plano, prestem bem atenção, se eu faço um plano que eu quero crescer, para crescer, vai demandar investimento. Agora, eu posso fazer um plano que não deixa de ser um plano, é porque a gente pensa que fazer plano é só para crescer. Não. Eu posso fazer um plano assim, olha, o ano que vem o meu plano é manter a empresa nesse mesmo patamar, porque a gente precisa de resolver outros problemas, não é o momento ainda de crescer, nós estamos saindo de uma pandemia. Não deixa de ser plano, a gente tem mania de achar que plano é só para crescer. Então, por exemplo, se a Érica, por exemplo, planeja para a vida dela o ano que vem, cara, o ano que vem eu quero simplesmente não fazer nada. Eu quero descansar. É um plano que ela teve. Se ela não vai fazer nada, ela não vai precisar, talvez, de tanto dinheiro, de tanta demanda de dinheiro. Ah, não vou estudar, não vou sair, não vou viajar, eu quero simplesmente curtir a minha casa. Não acontece isso com o ser humano de vez em quando? Ah, eu quero viver em recolhimento. Ah, eu não quero ver ninguém, eu estou passando por uma fase que eu quero me reencontrar. Então, quer dizer, estou dando aqui como exemplo pessoal para vocês verem que não é muito diferente de uma empresa. Quando eu falo que os princípios de administração de uma vida é o mesmo de administrar uma empresa, vocês precisam de acreditar em mim. Os princípios, a complexidade é que muda. Do jeito que você administra a si mesmo, é a forma que você vai administrar uma empresa. Pode ter certeza disso. Nós somos uma empresa e a gente às vezes não percebe isso. Entendeu? Todo momento nós estamos vendendo a gente mesmo. A gente está sempre tentando vender o quê? A melhor imagem. Qual é o doido que vai fazer uma imagem ruim dele? Tem gente que faz, né? Tem gente que paga mico, posta no... São pessoas que não sabem se administrar, não é verdade? Mas você que quer ser um profissional sério, qual a imagem que você vai ter que vender? Uma imagem de uma pessoa séria, ou pelo menos que passa confiabilidade. Se eu vou contratar a Érica, a Adriana, o Daniel, eu vou querer o quê? Principalmente na nossa área, né? Se o Daniel fosse um roqueiro, é diferente, o perfil dele vai ser diferente. Aí ele pode postar lá uma foto lá de uma camiseta, né? Citando como exemplo, assim. Porque são perfis, mas vamos supor, você vai trabalhar na área financeira, existe isso, tá, gente? Infelizmente, se você me falar assim, professor, mas eu acho isso errado. Tudo bem, se você estiver disposto a brigar com o mundo, parabéns, né? Mas que ainda é assim, pode ser que isso mude. Cultura muda, comportamento muda. Aí vamos supor, a Adriana, que é uma menina novinha aí, vai começar a assumir uma empresa, ela vai assumir com outra cultura, de repente. Aí ela, a empresa dela, né, na empresa dela vai poder trabalhar em casa,
pode trabalhar em home office, a pessoa pode só simplesmente bater meta, fazer do jeito que ele quiser. É um pensamento da Adriana. Mas aí são exceções, né, que acontecem. Mas, de um modo geral, nós estamos o tempo todo vendendo a nossa imagem. O tempo todo nós fazemos marketing, não é? A gente comporta-se com educação, né? A gente tenta relacionar bem com todo mundo. Não é verdade? De um modo geral, a gente não é assim. A gente tenta produzir os nossos patrões, que são os nossos clientes. Né? Quem me paga agora é meu cliente. Então, se eu estou trabalhando aqui, estou tentando fazer o meu melhor. Para quê? Para que vocês fiquem satisfeitos com a minha aula, e automaticamente vocês são os clientes da faculdade e eu sou o cliente da faculdade. A faculdade vai continuar, né, teoricamente, podendo seguir comigo aí. Então, é por aí, a gente está vendendo, eu estou produzindo, isso aqui é uma produção, uma prestação de serviço, né? Então, todos nós, de uma certa forma, somos um pouco de uma empresa, né? Lógico que a gente tem sentimentos, aí já entra a questão desse sentido aí, de sentimento. Mas os princípios de administrar, você não tem que administrar sua finança, por isso que às vezes tem finanças pessoais, vocês têm que administrar, vocês não estão investindo, o que vocês fazem hoje, gente, se vocês fossem uma empresa de verdade que tivesse uma contabilidade, estava na linha de investimento, pode ter certeza disso, não naquela conta de resultado reduzindo o lucro, entendeu? Vocês estariam ativando esse dinheiro que você paga para a faculdade, que é um investimento. Qual que é o investimento que você está fazendo? No seu aprimoramento, né? E vocês estão tendo uma profissão, coisas que eu tenho amigos que têm a minha idade, que às vezes falam comigo assim, Alexandre, eu tenho arrependimento de ter estudado, eu não tenho profissão nenhuma, eu sou vendedor hoje tá em queda, eles falam assim, como se o vendedor não fosse profissão. É uma profissão, mas eu quero dizer o seguinte, eles pensam assim, que o vendedor hoje, e meu pai criou a família sendo vendedor, mas vamos ser sinceros, hoje as pessoas estão comprando pela internet. Então tem profissões que estão fadadas aí sumindo, entendeu? Então você foi, quando meu pai viajava, eu era criança, meu pai ficava tinha vários hotéis de viajantes. Você vê que a maioria foi fechando. Hoje em dia, o que a gente faz? A gente vende por telefone, pela internet, o cara entra no site e compra. Então, diminuiu. Ainda tem a figura do vendedor, mas pode ter certeza que está bem menos. Então, tem muitos amigos que falam assim, arrependo, cara, porque, né, pelo menos assim, você é um profissional, eu já trabalhei na energia, né, tá? A gente tem que estar... Só aqueles meus amigos que também não estudavam, que na época eu fazia faculdade, ficavam no boteco bebendo, sabe? Não era nem por questões financeiras, não era por preguiça mesmo, porque eles eram a gente tinha mesmo padrão de vida, era tudo moleque de rua aí. Então eu batalhei, paguei minha faculdade, e eles não quiseram, né? Quantas vezes eu descia para pegar o ônibus para ir para Visconde do Rio Branco fazer a faculdade, voltava meia-noite e 6 horas da manhã estava de pé de novo, a galera estava aí. Às vezes eu chegava, os caras estavam no boteco vendo o Flamengo jogar, né? Eu chegava, às vezes eu lembro que uma vez o Vasco foi campeão, assim que eu cheguei da faculdade, era uma quarta-feira, a galera tudo me esperando para a gente sair na rua com a bandeira do Vasco. Entendeu? Então, quer dizer, né? Eu fiz a minha parte. E é o que vocês estão fazendo. Né? Hoje, por exemplo, vocês poderiam estar agora tranquilamente vendo uma novela, mas estão aqui ouvindo o Alexandre. É um investimento. Bom, mas o que eu queria dizer é isso. Então, esses 10 milhões aí, eles podem se transformar em negativo, mas não necessariamente, gente, isso aqui já não é um indicador de desempenho, não, tá? Se eu perguntar isso na prova, fluxo de caixa livre é um indicador de desempenho? Não, o EBITDA sim. Isso aqui não é desempenho, isso aqui é só um demonstrativo. Bom, gente, essa situação sendo temporária, né, não significa necessariamente que a situação da empresa esteja ruim, que é o que eu expliquei, gurinha mesmo, pois os recursos também podem ser financiados de outra forma. Então, voltando àquela história, o Daniel falou assim, mas precisa de 5 milhões para capital de giro, de repente a gente já reduz isso para 2. O resto você tenta financiar ou gerar dentro da própria empresa. Entendeu? Isso tudo vai ser conversado. Aí a Érica também, eu acho que o ano que vem a gente não deve investir tanto, não. Por causa da pandemia, a economia está retraída, vão investir menos. E assim vai, entendeu? Então, isso, fluxo de caixa, é um assunto para ser discutido, tá bom? Então, não é deu negativo e não. Até porque, numa SA, as empresas, elas distribuem lucro mesmo com a empresa em situação ruim. Porque é a reputação dela que está em jogo, entendeu?
Então, mesmo ruim, a empresa, ela procura distribuir lucro, tá? Ela dá um jeito de arrumar o dinheiro, mas ela distribui lucro. Sabe por quê? Se a Adriana compra uma ação da Petrobras, se a Érica compra uma ação da Petrobras e não tiver lucro, o que a Érica e a Adriana vai fazer? Vender essas ações. Ué, pô, quis investir na Petrobras para ganhar dinheiro, e não para perder dinheiro. Senão, ela guardava o dinheiro na poupança e ganhava aí 4%, 4,5% por ano. Não é nada, mas estava ganhando pelo menos 4,5%. Na Petrobras não estou ganhando nada. Então, as empresas procuram pagar, entendeu? Gente, agora, a vantagem dele ser positivo é que demonstra que a empresa, além de estar gerando o EBITDA, né? Está cumprindo todos os requisitos, ou seja, está ficando cada vez mais independente do mercado financeiro e ainda está distribuindo lucro. Aí isso é o melhor do mundo, né? E vai agradar o mercado financeiro, porque na hora que você faz um demonstrativo lá, que você publica esse demonstrativo, você vai ver que o cara vai falar, essa empresa é sólida pra caramba, hein? Ela gerou um EBITDA de 10 milhões, reservou dinheiro para o capital de giro, reservou dinheiro para pagar dívida, reservou dinheiro para pagar impostos, reservou dinheiro para crescer, para investimento, e ainda distribuiu lucro. Então, aí você, eu vou comprar ações dessa empresa. No mercado financeiro é comum chamar isso de NOPATs. A empresa gerou NOPATs, que está em inglês aí, ó, Net Operation Profit After Tax. Acho que é assim que fala. Ó, a aula está passando rápido, hein? Ou eu estou falando demais? O que você acha, Eri? Falando demais ou a aula está passando rápido? Ou está sendo uma aula boa? Eu acho que é os dois, hein? Então vamos lá. Gente, o poder A online rende mais um pouquinho mesmo. O Érica, rende muito. Você não sabe, eu estava conversando isso com a minha esposa. Eu falei assim, nossa, tem dia que a gente pena. A gente sabe por quê? Dentro de uma aula presencial, você conversa, né? Ô, Érica, como é que tá? Bate um papo. Ô, Adriana, beleza? Daniel, como é que você tá, né? Oi, Fernanda, tudo bem? A gente bate aquele papo. Segundo, às vezes você passa coisa no quadro. Outra hora você dá um exercício para o aluno fazer, né? Então, realmente, aqui é o foco, é o tempo inteiro. Tem muita gente que me pergunta assim, professor, o que você acha de fazer o curso à distância? Meu amigo, se você tiver estômago, você vai ter que estudar sozinho. Mas isso aqui não é estudo à distância, né? Então, o primeiro ponto é que a gente está aqui ao vivo. E em estudo à distância é pior, porque você não fica com o professor. Estudo à distância é como se você pegasse um livro e ficar lendo dentro da sua casa. E de vez em quando você tem um contato aí de uma forma para trocar ideias, né? Com o professor. Hein? Aí o que eles chamam de tutores. Então, assim, é uma autodisciplina. Embora também eu acho que o ensino à distância, lógico que eu sou defensor, não só porque eu sou professor presencial, não. Eu falo a verdade, porque, embora eu sei que vai ser uma realidade, né, o ensino à distância. Mas, por exemplo, outra coisa que eu acho que o ensino à distância perde é exatamente o contato de uns com os outros, o relacionamento, porque numa empresa você vai relacionar, então você perde o contato. E um outro ponto que eu acho que é ruim no ensino à distância, porque em faculdade você conhece pessoas que um dia pode te ajudar na vida, por causa do network, né, que a gente fala. Você faz contatos. Ali tem um professor que às vezes é professor à noite e trabalha numa empresa. Aí ele sabe que a Érica é uma ótima aluna, precisou de alguém, a Érica fala, professor, se você está sabendo de alguém, você... entendeu? Então também tem todo esse lado, né? E acontece, né? Quantas pessoas aqui em Cataguases, é porque eu não moro em um bar, mas aqui em Cataguases eu já consegui emprego para muitas, falo isso não é para aparecer, não, consegui emprego para muitos alunos, por ter trabalhado na Energisa, Companhia Industrial, que são as duas grandes empresas de Cataguases. Então eu tenho os amigos lá ainda, né? Eu não saí da empresa com a porta fechada, eu saí bem, graças a Deus. Tanto que uma vez fui lá, divulguei o vestibular lá dentro da Companhia Industrial, vocês tinham que ver como é que eles me receberam lá. Lembra? Aí, mata a saudade, senta na sua mesa, sentei na mesa que eu trabalhei, entendeu? Então, foi muito legal. Então, assim, eu procuro também nunca fechar portas. Então, eu tenho amigos lá no RH, entendeu? Da empresa, até porque também de pós-graduação, aí tem a chefe do RH deu a pós para mim, então isso acontece. Então, se no ensino presencial tem essas vantagens, mas aqui é ensino remoto, aqui não é, aqui ficou
híbrido, né? Porque está sendo à distância, sim, vocês estão no computador e eu não estou perto de vocês. Mas, em compensação, nós estamos ao vivo. Tem uma dúvida, fala na hora. A gente, né, resolve aqui na hora. A diferença é só o instrumento que a gente está usando. E, lógico que se perguntar para vocês quatro, eu tenho para mim, não sei se eu estou errado. Se eu tiver, vocês podem me corrigir. Eu acho que todos vocês têm vontade de voltar, né, para o presencial. E, lógico, voltando com uma condição segura, né? Assim eu penso. Mas se já tivesse essa condição segura, eu acredito. Eu estou vendo o lado bom e o lado ruim. Se você me perguntar, Alexandre, você queria voltar? Eu vou te explicar o meu motivo. Eu queria porque eu sinto que eu tenho mais retorno na aula presencial se o aluno está aprendendo ou não. Eu não sei se vocês estão aprendendo. Eu termino a aula com uma frustração incrível, porque eu sou um professor que eu me cobro muito e quero que vocês aprendam. Eu não ligo para nota, eu não ligo para prova, mas eu quero que vocês aprendam. Eu sou chato quanto a isso. Eu me sinto realizado quando eu vejo que o aluno está aprendendo. Então, se eu estou lá na sala de aula, eu pego, por exemplo, só como exemplo, tá? O Daniel muito tímido. Como exemplo, eu até já não acho que ele seja tanto assim, mas como exemplo. Na aula presencial, eu percebo no olhar, pô, o Daniel não entendeu isso aqui, eu acho que a Adriana está com dúvida nisso aqui. Às vezes vocês perguntam, acho que a Fernanda está com dúvida nisso aqui, a Érica está com dúvida. Então, na aula presencial, eu consigo ver a reação de vocês. Essa é uma vantagem. Agora, a segunda vantagem, porque eu gosto de gente, né? Eu gosto de movimento, eu gosto de... Então, veja essa vantagem. Agora, eu vou falar o outro lado. Agora, o lado da pandemia, e o que eu vi de bom? Primeiro, evoluir na parte tecnológica. Eu era burrinho, cara. Eu não sabia botar um filme no YouTube. Tive que aprender. Falava de YouTube, eu nem sonhava o que era YouTube. Minha filha falava de YouTube, não sei o que é no YouTube. Não sabia mesmo, estou mentindo, não. Meu equipamento era péssimo. Agora eu estou com um equipamento melhorzinho, só a câmera que não está. Mas o equipamento é muito bom. Melhorei a internet aqui da minha casa. Então, na parte tecnológica. O outro ponto, eu não pego estrada. Nossa, olha que vantagem. Né? Eu não pego estrada, não corro risco. Então, essa é a vantagem também. Vamos continuar, né? E na aula remota ainda dá para parar para conversar um pouquinho com vocês, né? Às vezes, de vez em quando, eu dou uma parada com a matéria, dou uma relaxadinha aqui, converso, mas volto aqui. O poder informacional do fluxo de caixa é superior a qualquer outra demonstração de resultado, porque aqui demonstra efetivamente o que será pago e o que vai ser retido para distribuir dividendos. Entendeu? Por ali eu vejo, cara, essa empresa está legal. Entendeu? Mas volta a falar, se fechar negativo também não quer dizer que a empresa está ruim, não. Ela só não conseguiu gerar o lucro que era necessário. Lembra que eu perguntei na aula passada para o Vitor? Falei, Vitor, 450 mil para uma empresa igual a Itatiaia é bom? Aí ele percebeu que não era, eu também acho que é pouco, mas por isso aqui vocês teriam certeza que 450 mil não seria nada, ou seria muito, entendeu? Através disso aqui. Então, serve para isso, para você dimensionar se a empresa gerou o que é suficiente. Porque não basta só gerar, tem que gerar o que é suficiente. Tá bom? O que se leva em consideração no fluxo de caixa livre? O que você deve para o governo, que é importante, gente, a gente manter os impostos em dia. Por quê? Para você não ver portas fechadas. A pior coisa de uma empresa é quando ela está devendo para o governo, sabia? Ela não consegue financiamento em bancos públicos, ela não consegue fazer muita coisa, às vezes saem alguns benefícios que a empresa não vai poder usufruir, então é complicado. A empresa tem que procurar sempre manter as suas partes fiscais em dia. Um dos grandes erros, gente, olha só, presta atenção, tá? Fernanda, Daniel, Adriana e Érica. Eu fui trabalhar de consultor aqui em Cataguases e tem muita gente que é metido a administrar. O cara me chamou para prestar uma consultoria numa empresa aqui em Cataguases, não vou citar nome, porque eu vou falar mal, então não sou doido de falar mal da empresa, do nome da empresa. Mas era um administrado por um rapaz novinho, mas metido a saber mais do que todo mundo. Ele cismava que não tinha que pagar imposto. Tudo, ele entrava na justiça reclamando. Tudo. Ele formou em direito. Sabe aquela pessoa que tem... Acontece, tá? Desculpa aí, eu vou fazer uma crítica aqui ao pessoal do direito, principalmente os alunos de direito, porque advogados formados com experiência, não. Eles não têm isso, não.
Mas aluno, quando forma em direito, gente, eles, se não cuidar desses alunos, fica complicado. Eles querem processar tudo. Eles acham que, entendeu? Depois eles vão caindo na real. Mas naquele primeiro momento, eu acho que eles, não sei o que acontece, isso não é exclusividade de todas as faculdades que eu dou aula, né, que tem o curso de Direito, os próprios professores falam isso. A gente está em reunião, os próprios professores falam isso. Eles reclamam de tudo. Eles reclamam de prova de professores, reclamam de tudo. Aluno de Direito é complicado. Mas, e esse cara era um recém-formado, cismou de não pagar imposto. Aí a empresa foi ficando com dificuldade, eu fui lá. A primeira coisa, eu falei, não, pelo amor de Deus, tem que pagar imposto. Ele foi contra mim, eu não peguei o serviço. Eu falei, meu amigo, então, não vou pegar o seu serviço, não. Se você não pagar esse imposto aí, eu não vou. Não, mas eu tenho certeza que a gente vai ganhar. Você não vai ganhar. Entendeu? Você não vai ganhar. Aí, eu não peguei o serviço. Né? Eu falei que eu não ia pegar. Olha, infelizmente, eu não vou pegar o seu serviço. Não adianta você contratar um médico e não seguir o que o médico fala. Concorda, Érico? Não adianta. Se o médico fala assim, Érico, você não pode comer massa. Você vai comer massa? Não, eu não vou deixar de comer pizza. Pô, o médico vai fazer com você. Mas nesse sentido é bem difícil. No sentido médico que você está falando, assim, é bem difícil. Mas faz total sentido. Ué. A primeira coisa que eu vi que ele estava com os impostos atrasados. E detalhe, Érico, para piorar a situação, ele precisa de... O ramo de atividade dele é uma concessão do governo. É a ideia do cara. Entendeu? Você sabe que tem empresas que o governo